Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 28 de janeiro de 2024, ano novo, portanto, ainda, meado de um domingo, primeiro dia da semana. Estou voltando aqui para fazer o 6º vídeo deste ano novo, pois já fiz em 5. 3 já foram publicados e tem 2 programados, e este será o 6º vídeo. Mas hoje estou voltando aqui, desde já dando as boas-vindas para os senhores e senhoras, agradecendo aos novos inscritos ao presente canal, convidando os mesmos para convidar o número de pessoas para se inscrever no presente canal. Se gostar do presente vídeo aula, deixe seu like, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que serão postados, que não serão pouco, no presente ano corrente. Somente até esse será o 6º vídeo em 24 dias, apesar de eu estar ainda em tese lento, no ritmo lento ainda, pois se eu for dar ouvido à minha, em tese, fértil imaginação, já teria feito uns 30, somente até o presente momento, mas dei uma desacelerada para reprojetar a rota e ver o que em tese está dando certo, o que demanda de aprimoramento, pois na vida é assim. É a arte de nascer, de viver, de errar, de aprender, de se corrigir. E me vem à mente aqui uma clássica obra, a saber, a Teoria Pura do Direito, que não me canso de citá-la, pois em um dos momentos acadêmicos, em um dos difíceis momentos acadêmicos de minha vida, este livro, não obstante modesto, com efeito, teve o condão de me motivar a continuar, e por que não dizer, concluir o curso de Direito, que vem me permitindo há quase 15 anos atuar nas mais diversas e complexas temáticas do direito público e privado, e por via reflexa ter tido a oportunidade de ajudar muitas pessoas com este sagrado exercício da advocacia. Não à toa, o artigo 133 da Carta da República é pedagógico em revelar ser o advogado indispensável à administração da justiça, conforme fiz o último vídeo, que falei exatamente sobre o tema porque resolvi ser advogado e juiz filósofo cristão. Este já foi postado desde a noite da última sexta-feira. Tá aí, você se inscreva no presente canal, acesse mesmo, tem em média 1 hora e 15. Muita informação sobre a perspectiva teológica, filosófica, geopolítica, da neurociência, da teologia cristã, judaica e islâmica. Fala um pouco sobre o estoicismo, que é uma filosofia atemporal, outrora defendida pelo erudito e transcendental imperador romano, a saber, Marco Aurélio, seguido pelo filósofo Sêneca, Epicteto e etc. Lá existe um vasto conteúdo sob a perspectiva jurídica, filosófica e teológica, portanto. Convido a entrar no presente canal e assistir o presente vídeo, vale a pena. Mas para que o presente vídeo, em tese, não fique maior do que eu pretendo, hoje fui instado, por que não dizer provocado, a delimitar os contornos e alcance de um tema que em tese parece simples ou comezinho,
mas nos possibilitará a fazer uma breve reflexão acerca desse nosso miserável existencialismo em que coloca o homem na maior parte do tempo em uma espécie de secura espiritual que consiste exatamente naquele momento em que Deus se afasta do homem para permitir que o demônio nos atente, a fim de, para além de termos a ímpar oportunidade de andarmos no vale da sombra da morte ou no Monte Sinai, que é o lugar onde Deus usa para construir de forma gradativa a nossa fé, como ele fizera no passado com o patriarca Abraão, no momento em que o mesmo se encontrara, não obstante sua terra natal ser Ur, mas quando o Todo-Poderoso se revelara para o patriarca Abraão, ele estava notadamente nas proximidades de Harã, fica ali próximo da Mesopotâmia, hoje região do Iraque. Mas o Todo-Poderoso disse para Abraão que a época, não obstante ser rico, todavia o mesmo era pagão. Ele disse: se você abandonar toda a sua riqueza, toda a sua parentagem e for para onde eu irei lhe mandar doravante, eu lhe prometo, na qualidade de o Alfa e o Ômega, na qualidade do Todo-Poderoso, na qualidade do verdadeiro Senhor dos Exércitos, dos anjos do terceiro céu, torná-lo em pai de grandes nações, cujos filhos serão tão numerosos como os grãos de areia na terra e o número de estrelas no céu. E hoje, em que pese, como Deus não fica devedor de nenhuma de suas escatológicas palavras e promessas, ato contínuo, todo-poderoso, para além de dar o primeiro filho a Abraão quando ele já tinha quase 100 anos, e a sua esposa, a saber, Sarai, que ele mudou o nome para Sara, que em hebraico significa princesa, para além dele dar o seu primeiro filho, a saber, Isaac, que é o fruto da promessa, outro sim, por via reflexa, ele tornou Abraão aquele que iria ser o pai de grandes nações. Não à toa, Abraão hoje é o patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos, em que pese, consiste exatamente em aproximadamente ou mais de 2,5 bilhões de cristãos no mundo. E isso é algo expressivo. A segunda do ranking, a saber, o islamismo, se aproximando de 1,5 bilhões de muçulmanos, sejam eles xiita, sejam eles sunitas, espalhados em todo o Oriente Médio, notadamente no meio daquela guerra de titãs que vem sendo duelada desde o último dia 7 de outubro do ano passado, ou seja, de 2022, ocasião em que o grupo terrorista Hamas, segundo a ONU, Canadá e demais integrantes dos Estados Unidos, inclusive a União Europeia, consideram como grupo terrorista, diversamente do grupo Fatah, que não é considerado pela comunidade internacional, sob a perspectiva do direito internacional, como grupo terrorista que domina sobre a Cisjordânia. Mas o fato é que, como Deus não fica devedor de nenhuma de suas escatológicas promessas, ele, para além de dar o primeiro filho a Abraão, quando ele já tinha quase 100 anos, e sua esposa mais de 90, ele também o tornou o pai de grandes nações, a ponto de, odiernamente ou atualmente, existir sobre o domínio do patriarca Abraão
essas três maiores religiões monoteístas do mundo, como havia citado. O cristianismo com 2,5 bilhões no mundo, seguida da segunda, islamismo com 1,5 bilhões, e a terceira, não obstante, mais remota, mais antiga, a saber, o judaísmo, com cerca de 3 milhões de judeus, hebreus ou semitas, que são, em tese, em algum momento explicarei por que em tese, reside a sua maioria no Estado soberano de Israel. Mas, voltando para o tema objeto do nosso estudo de hoje, para que o presente vídeo, repita, se não fique maior do que eu pretendo, desde já comunico o título objeto de nosso intensivo e necessário estudo de hoje, abre aspas. Porque os mortos poderão a continuar a viver na memória dos vivos. Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem a época não vidara em ser pedagógico em uma síntese estreita, no sentido de dizer existir entre o céu e a terra ano-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. Mas certa feita, o transcendental, erudito, e quando eu falo transcendental, grave aí na sua memória esta palavra transcendental, esse verbo transcender, pois ele será o objeto que arvorará o pano de fundo de mérito da presente temática. Mas Shakespeare, certa feita, foi instado ou provocado a falar sobre a existência ou não do Todo-Poderoso. E ele, dentro de suas faculdades mentais e intelectuais, a época não vidara em dizer, acreditar, existia um ser supremo, por lógico ele estava a falar do Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, do terceiro céu. Abaixo desse ser supremo estavam os anjos, que hoje são 2/3, depois da rebelião de Lúcifer. Abaixo dos anjos estavam as nuvens, abaixo das nuvens estava a terra, abaixo da terra estava o homem, abaixo do homem estava a flora, abaixo da flora estava a fauna, e abaixo da fauna, abaixo das nuvens estava o homem, abaixo do homem estava a flora, abaixo da flora estava a fauna e abaixo da fauna estavam os animais, os minerais. Dentre eles o ouro, o mais precioso. Foi assim que o transcendental e erudito Shakespeare denotara a existência do Todo-Poderoso. Antes mesmo de partirmos para uma breve introdução histórica, filosófica, jurídica e teológica acerca do pano de fundo ou de mérito da presente temática, antes quero chamar a atenção de uma palavra que está no título, ou seja, poderá. Vejam vocês que o título é quando os mortos, aí a palavra está aí, poderão continuar a viver na memória dos vivos. Esta palavra, ou este verbo, poderá, eu quero fazer um destaque, porque ele nos permitirá, e por que não dizer, que ajudará a compreender o que doravante irei verticalizar no presente estudo, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz nenhum demérito daqueles que, por algum viés ideológico, filosófico, jurídico e teológico, pensem em sentido contrário, pois isso é a democracia. Mas, sob a perspectiva jurídica, desde já digo que
o verbo poderá é diverso de o verbo deverá. E coloquei o verbo poderá propositalmente para provocar o seu raciocínio lógico, pois o objetivo de todos os vídeos que este que estava a falar, que é advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão, é exatamente tentar, de alguma forma, para além de te ajudar nas mais diversas temáticas do direito da cidadania, de alta ajuda, usando a filosofia, a teologia cristã, judaica e islâmica, o teu simples reflexo também te ajudar a desenvolver o teu raciocínio lógico, a te ajudar a pensar, pois existe uma grande diferença entre pensar e ter pensamento. Você tem pensamento quando você pensa numa conta que existe. Você pensa nos mais diversos e complexos problemas do dia a dia. E você começa a pensar quando você começa a arranjar uma maneira para ganhar dinheiro, para quitar aquela dívida. Você começa a pensar quando você começa a usar a sabedoria dos mestres para usar o tino e o tirocínio da razão no impacto tentativa de buscar resposta e explicação para os mais inefáveis mistérios que norteiam o nosso existencialismo. E esta é a razão pela qual coloquei de propósito o verbo poderá diversamente de deverá. O verbo poderá está ligado ao ser, enquanto que o verbo deverá está ligado ao dever ser. Então, quando eu digo, quando os mortos poderão a continuar vivendo na memória dos vivos, eu estou dizendo que é uma faculdade, é um direito potestativo, ou seja, direito potestativo é a faculdade que o homem tem de fazer ou não fazer determinada coisa sob pena de responder por suas condutas eminentemente desviantes. Então, quando eu digo o verbo poderá é diverso do verbo deverá, eu estou dizendo que isso aqui é uma faculdade, não é que vai ser. Se eu dissesse deverá, então é um dever ser, então não tem para onde ir, tem que ser mesmo. Isso aqui não, isso aqui depende. Vai depender de quê? Vai depender de diversos fatores. Vai depender daquilo que você acredita, vai depender da sua formação cultural, vai depender do seu credo religioso, vai depender daquilo que você acredita, sob a perspectiva da ética e da moral, sob a perspectiva do que representa a vontade de Deus e a vontade dos homens. Tiago é pedagógico, em sede da nova e eterna aliança, quando diz cumprir apenas a lei de Deus em detrimento da lei dos homens, também nos coloca como pecadores. Romanos, da Lavra, do erudito Paulo de Tarso, também fora pedagógico quando disseram em uma síntese estreita de Romanos 1 e seguinte, que o homem é alçado ao poder, ou aos poderes, seja ele os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, por Deus. É Deus que coloca o homem no poder. Mas lá em Isaías 9, 10, 11 e seguintes, em sede da antiga aliança, o mesmo também é pedagógico em alertar, quando diz, ai daquele que institui ou cria, está fazendo menção ao poder legislativo ou legiferante, aquele que executa o poder executivo e aquele que julga, poder judiciário. Ai daquele que executa, que cria e que aplica direitos e normas para suprimir e negar, por que não dizer, suprimir direito de órfãos, das crianças, das viúvas e dos pobres. É isso que o Todo-Poderoso alerta. Isaías 9, 10, 12 e seguintes. E esta é a razão pela qual, desde já, tenhamos que criar uma consciência democrática, uma consciência dos nossos direitos e obrigações, uma consciência cósmica, uma consciência mítica. Pois não podemos reclamar de políticas públicas faltantes do poder público quando não nos preocupamos a cumprir com as nossas obrigações.
explicada a razão pela qual coloquei o termo poderão de forma proposital e qual a diferença de poder, poderá e deverá, ou seja, aqui no caso, estamos diante de uma faculdade que vai depender de muitos fatores. Como já havia dito, a Iuris vai depender daquilo que você acredita, sob a perspectiva ética, moral, sob a perspectiva do que você acredita de mundo, daquilo da sua formação, seja ela humanista, seja ela na área da biológica, seja ela na área tecnológica, seja ela na área das ciências exatas. Então, tudo depende do que você acredita, ou do que você pode acreditar, e da perspectiva em que você vai, doravante, analisar dado contexto. E é por isso que escrevi também um vídeo falando que o contexto, às vezes, poderá ser mais importante do que o próprio texto, por que não dizer o pretexto. Mas isso aí, existe vídeo postado nos dois canais que você pode acessar, que eu delimito e verticalizo os contornos e alcances do que é mais importante, se é o texto ou o seu contexto, como tão bem defendia um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, a saber, Sua Excelência Eros Graus, para quem certa feita disse que o direito não se interpreta em tiras. Grande, erudito, Dr. Eros Graus, na qual o tenho na minha mais alta conta. Não à toa fiz um trabalho na UFRN, na pós-graduação de Direito Constitucional, sobre uma das suas obras. Mas agora deveremos partir para buscarmos resposta para a pergunta objeto do nosso título de hoje. Ou seja, quando os mortos poderão continuar a viver ou a viverem na memória dos vivos. E já inicio dizendo que hoje me reservarei a contextualizar dada temática com base na filosofia e no direito, não me aprofundando muito na questão eminentemente teológica, pois isso será objeto de um vídeo específico, onde irei delimitar os contornos e alcance da temática que trata da imortalidade da alma. Existe uma teologia que trata exatamente, que defende exatamente a imortalidade da alma. Existe uma corrente que defende que a alma é imortal, outra corrente defende que a alma é mortal. O Espiritismo, por exemplo, defende que é pela imortalidade, mas isso não será objeto do pano de fundo de hoje, para que não confunda sua mente. Hoje irei me resignar ou me ater apenas à questão filosófica e à questão jurídica, de como, e quais hipóteses em que será possível que os mortos continuem a viver na memória dos vivos. E aí a gente já está partindo por uma perspectiva física, de um plano físico, não metafísico. Quando ulteriormente ou consequentemente for falar dessa teologia que fala da imortalidade da alma e outras que defendem o contrário, aí irei falar sobre uma perspectiva metafísica, aquilo que transcende do nosso físico. Mas aqui iremos ficar no plano físico, falando sobre a perspectiva filosófica e jurídica. Razão pela qual doravante começo a lembrar aos senhores e senhoras, desde já novamente reiterando as boas-vindas ao presente canal, convidando a todos a se inscrever no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Se gostar deste singelo vídeo, dê o seu like, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que serão postados, que não serão poucos, repito, não serão poucos. E para que você, por via reflexo, também continue a motivar este que está a vos falar, que diariamente
reserva grande parte do seu tempo para estudo, pesquisa e extensão e na produção dos respectivos vídeos de forma gratuita para tentar te ajudar de alguma maneira. Pois na vida não existe ninguém tão rico que não precise de algo. Ainda que esse algo seja uma palavra que você esteja precisando ouvir no presente canal. Por via reflexa, na vida não existe ninguém tão pobre que não consiga ajudar com algo. Ainda que esse algo seja você se inscrever no presente momento ao presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dar o seu like e fazer o seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Agindo assim, para além de você estar me ajudando a levar a palavra de Deus, o conhecimento jurídico e filosófico aos confins do mundo, outro sim, por via reflexa, você estará a me motivar a continuar a realizar este sagrado e necessário trabalho em prol do interesse comum. É isso. Simples assim. Dito isto, inicio lembrando para os senhores que existe diversas teorias sobre a perspectiva metafísica. Para quem não sabe, metafísica é aquilo que está além do físico, além de nossas capacidades humanas, nossa miserável natureza humana. E no campo da metafísica, no campo da religião, no campo da espiritualidade, existem diversas teologias, como teologia da soberania divina de Deus, defendida em sede da segunda reforma protestante pelo francês calvinista, sabe, João Calvino. É uma obra póstuma. Grande parte das obras, quiçá todas as obras de João Calvino, elas são póstumas, pois foram escritas pelos seus discípulos, pelos seus seguidores. Mas João Calvino, à época novidade, em sede da segunda reforma protestante, ser pedagógico no sentido de dizer que, falando sobre a soberania divina de Deus, que Deus é poderoso de tal maneira que tudo como fizer será inócuo. E ele escolheu seus queridos. E isso não é, em tese, errado. João Calvino, quando defende em sede da teologia, da sua tese da soberania divina de Deus, dizendo que Deus só escolhe quem ele quer e tudo como fizer será inócuo, ele vai para além e diz que o homem nasceu depravado. É isso. Depravado e perverso de tal maneira que tudo que ele fizer também será inócuo. Quando João Calvino fala que Deus é seletivo, basta você ver que na antiga aliança, Noé, na época de Noé, ele escolheu só Noé, sua família e um par de cada casal irracional para dar continuidade à procriação da terra depois de um ano de dilúvio. Quando ele mandara 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra, da mesma feita. Existia 2 cidades de pessoas literalmente depravadas, perversas, na acepção jurídica do termo, achavam que não precisavam de Deus, até os pássaros eles mandaram matar de Sodoma. Então, o lugar onde os pássaros não gostam de ir remonta a Sodoma. Até os pássaros, a perversidade do povo de Sodoma e Gomorra era tamanha gravidade que eles, quando chegavam um estrangeiro lá, eles estupravam. Como eles tentaram estuprar os 2 anjos que Deus mandara, um para resgatar e salvar Ló e sua família, e o outro para destruir Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Esses enxofres, em que pese, se encontram até hoje na região do Mar Morto. E o sal também, que remonta a passagem que Deus, por exemplo, quando o anjo de Deus pediu para Ló e sua família, sua esposa, correr e não olhar para trás. A esposa de Ló desobedece a ordem do anjo de Deus, olha para trás e Deus a transforma numa estátua de sal, remontando a área do Mar Morto, que é a área que até pouco tempo não tinha vida nenhuma, até o início do cumprimento de uma profecia de Ezequiel 47, que será objeto de um vídeo aula específico, onde irei delimitar os contornos e alcance de dada temática. Mas
no mundo da teologia, existe teologia da prosperidade, teologia da libertação, como defendida pelo teólogo brasileiro Leonardo Boff, que fora expurgado pelo Papa da Igreja Católica, a saber, Bento XVI, antes do mesmo renunciar, porque defendia a teoria da libertação, outros defendem a teoria da prosperidade. Todas essas teologias são legítimas, a depender do contexto em que se aplica. Mas, para que você possa compreender os contornos e alcances do que doravante irei deliberar, quando o tema nos pergunta, o tema objeto do nosso estudo de hoje, pergunta: quando os mortos poderão continuar vivendo na memória dos vivos, nos força a fazer uma grande análise sobre a perspectiva física, não metafísica. E aí, para iniciarmos e para começarmos a dar resposta a dada pergunta, me vem à mente aqui o erudito, o maior orador de Roma, a saber, Cícero, que vivera no primeiro século a.C., notadamente compreendido entre os anos 43 a 106 a.C. Cícero era um cônsul, era um advogado assim como eu, era um juiz consulte, era um filósofo, considerado o maior orador de sua época, maior orador humano. Ele, certa feita, fora pedagógico no sentido de dizer que os mortos vivem. Ele afirmou, ele não perguntou, estou perguntando como, e ele afirmou que os mortos vivem na memória dos vivos. E aqui, para delimitarmos contornos e alcance dessa frase de Cícero, tenhamos que partirmos para uma análise que nos permita a compreender dada passagem e como será possível que os mortos continuem a viver na memória dos vivos. E aí eu digo que só há, sob a perspectiva da física, não da metafísica, uma maneira dos mortos continuarem a viver, pois na metafísica irei falar em outro vídeo sobre a perspectiva única e exclusivamente espiritual, mas aqui eu quero falar sobre a perspectiva desse nosso existencialismo, não ultrapassando os colorários do mundo físico. E aí, já inicio dizendo que um tijolo, como dizia Michelangelo, só será um tijolo se ele ficar sozinho. A partir do momento em que um pedreiro adiciona um tijolo a outro, ele não será apenas um tijolo. Ele irá tomar forma, ele irá se tornar uma edificação, numa casa, numa capela, numa catedral e etc. E aqui me vem à mente aqui, por exemplo, a maçonaria. Maçonaria significa pedreiro, com base no antropocentrismo, que adveio do humanismo, que coloca o homem no centro do universo, diversamente de Deus. Mas um pedreiro, assim como um tijolo, será um tijolo, somente um tijolo, se ele ficar isolado. A partir do momento em que o pedreiro, em que um arquiteto adiciona um tijolo a outro, ele não será só mais um tijolo no meio da multidão. Ele passará a ser uma presença viva. E daí você já começa a entender o verdadeiro espírito e o ponto onde eu quero chegar. Um tijolo somente será um tijolo se ele ficar
jogado sozinho ali. A partir do momento que você adiciona um tijolo a outro, ele deixa de ser apenas um tijolo, ele deixa de ser apenas mais um no meio da multidão, ele passa a ser uma presença viva. Por via reflexa, você chega em uma obra, você encontra dois pedreiros. Você pergunta ao primeiro, o que é que você faz? Ele diz, eu sou um pedreiro, eu boto um tijolo sobre outro. Você pergunta ao segundo pedreiro, o que é que ele faz? Ele diz, eu sou pedreiro. Mas e o que é que você faz? Diz, eu construí o estádio de futebol, eu trabalhei nas pirâmides, na construção das pirâmides do Egito, eu trabalhei na construção do Maracanã. Você vai ver que esse segundo pedreiro está ano-luz na frente daquele primeiro que só faz botar um tijolo em cima do outro. Você está entendendo? A perspectiva e o ponto onde eu quero chegar? Para você poder entrar no livro da vida, que é diverso do livro dos vivos, para você entrar no livro dos vivos, basta você nascer, você já está no livro do Todo-Poderoso. Desde a seleção até o suspiro, você está lá. Tudo está lotadinho lá no livro dos vivos. Quando chegar o juízo final, ou seja, o dia do tribunal de Cristo, o Todo-Poderoso vai mostrar aquele holograma bem bonitinho de tudo que ele fez de bom e de ruim. Agora, para entrar no livro da vida, aí é os 500. Por via reflexa, para você transcender desse corpo físico, para as suas obras transcenderem deste mundo físico para além da sua existência, você tem que fazer algo grandioso, algo que não seja que todo mundo faça. Colocar um tijolo sobre o outro, todo mundo faz. Limpar um mato, todo mundo limpa. Lavar uma roupa, todo mundo lava. Lavar roupa todo dia, que agonia. Eu, por exemplo, lavo roupa todo dia e adoro. É uma das primeiras atividades físicas. Lá eu faço atividade física, em seguida eu mesmo lavo a roupa. E não morri até hoje. Mas tem gente que não pode faltar energia e muitas pessoas que reclamam, às vezes nem a energia paga. Faz gato, não cumpre com as suas obrigações. Mas é o primeiro a reclamar que faltou energia. Perdendo a oportunidade de apreciar as estrelas. E me vem à mente aqui Schopenhauer. Para quem certa feita, é claro que falando sobre outra perspectiva, mas é quase que a mesma coisa, que não existe céu sem tempestades, e até as estrelas precisam da escuridão para brilhar e enaltecerem entre si. Você não verá uma estrela durante o dia, tem que esperar a noite. E Shakespeare, certa feita, também fora pedagógico, no sentido de dizer, não existe noite tão longa que não consiga encontrar o dia. Veio, portanto, que para você poder entrar não somente no livro dos vivos, no livro dos vivos, todo dentro, está lá no livro de Deus, nasceu, está lá. Para você entrar no livro da vida, do registro civil, do cartório, basta você nascer, está lá. Não obstante, tem muita gente que passa a vida sem um registro, mas é a minoria. Para você existir num livro de um cartório de registro de nascimento, basta você nascer. O médico tem a obrigação de lavrar de exarar aquele laudo, aquele seu atestado de nascimento, certidão de nascimento, e ali é só lavrar no cartório. Você está no livro dos vivos, assim como para você entrar no livro dos vivos de Deus também basta nascer, tanto no plano físico como no plano espiritual. Basta nascer, então, já estamos no livro dos vivos aqui na Terra, que é no cartório, e no livro dos vivos, lá no terceiro céu, com o Todo-Poderoso. Agora, para você entrar no livro da vida, lá no terceiro céu, assim como para você entrar no livro daqueles que não são apenas mais um no meio da multidão, você vai ter que malhar muito. Você vai ter que fazer um esforço hercúleo para diariamente tentar sair da sua zona cinzenta de conforto para descobrir o novo. Não à toa, tudo que é novo gera da mais certa resistência, mais jubiloso facinho. As pessoas têm dificuldade de descobrir o novo. E aí me vem à mente Nietzsche.
grande filósofo, pai do ateísmo, integrante juntamente com Schopenhauer da escola do idealismo alemão. Nietzsche, certa feita, disse que nada aprisiona mais do que as ideias. Eu acrescento as ideias, as culturas, os hábitos, o vício e a ignorância, cuja ignorância, em que pese, é arquê, sob a perspectiva da filosofia, causa-mãe por tudo de ruim que acontece no mundo, inclusive o pecado. E Billy Graham dizia, Billy Graham, considerado um dos maiores ativistas norte-americanos, responsável pelo avivamento norte-americano, foi, em seu tempo, morreram aos 99 anos, mas ele foi com fora conselheiro de todos os presidentes de sua época, presidente norte-americano. Certa feita ele disse, estreite é o caminho e larga o caminho da perdição, da desgraça. Qual o caminho que você quer seguir? Você quer ser somente mais um no meio da multidão? Você precisa saber que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Se você vir ou ver alguém ser perseguido, é porque esse alguém tem luz. E a luz incomoda as trevas. Jamais, repita-se, alguém que não tem luz própria, alguém que não alguém que só é apenas só mais um no meio da multidão, ser perseguido, você jamais vai ver. Você vê alguém ser perseguido, é porque ele tem luz própria. Ele tem meritocracia. E aí me vem à mente aqui uma obra publicada há mais de 3 anos pelo escritor, jornalista, escritor, a saber, Michael Sandel, qual seja A Tirania do Mérito. Michael Sandel, há pouco mais de 3 anos, publicaram uma obra no sentido de dizer que existem microsistemas criados no mundo para beneficiar determinadas castas ou pessoas, classes sociais, como profissões. Ele cita jogador de futebol, a ponto de citar Neymar aqui no Brasil, nosso grande Neymar, Messi, CR7, etc., Mbappé, França. De um sistema, por exemplo, um microsistema que se criou para beneficiar a minoria em detrimento da maioria. Pessoas que têm, sem nenhum demérito aqueles que pensam em sentido contrário, mas existem jogadores que jogam igual a Neymar, igual a CR7, igual a Messi, etc. E não ganham, não chegam a ganhar nem um trigésimo do que eles ganham. E é isso que Michael Sandel defende. Mas ele também critica o sistema norte-americano, democrático, que elegeu o ex-presidente Trump. Vai para além, faz severas críticas de caráter eminentemente construtiva em face do modelo das universidades norte-americanas, notadamente no que aduz ao sistema de cotas. E aqui no Brasil também tem, e eu já escrevi um vídeo, não será objeto de verticalização, apenas para contextualizar e melhor ilustrar o pano de fundo da presente temática. Mas o fato é que você, para transcender, para não somente ficar no livro dos vivos, mas também no livro da vida, lá no terceiro céu do Todo-Poderoso, como também aqui, você transcender e entrar na memória dos vivos, você tem que fazer algo que transcenda. Você não pode ser somente mais um no meio da multidão. Você tem que ser a presença viva. Você tem que ser alguém que faça algo diferente. Fazer o básico, isso é uma obrigação. Fazer o básico, Jesus dizia. Não existe nada de sagrado, nada de importante você fazer aquilo que não passa mais do que a sua obrigação. Então, para você transcender e poder entrar na memória dos vivos, continuar vivendo, mesmo após a sua morte, na memória dos vivos, você precisa fazer algo que transcenda, algo que ultrapasse essa mera obrigação que a gente tem de pagar nossas contas. Isso é obrigação, pagar nossas contas, cumprir direitos e obrigações. É você fazer algo que ultrapasse aquilo que é da sua obrigação. E aí, me vem à mente aqui, por exemplo,
exemplo, na época em que os Estados Unidos estavam em pleno desenvolvimento urbano e na descoberta da energia elétrica. Energia elétrica, existia um grande protagonista, a saber, Thomas Edison, que desenvolveu uma tecnologia com base em um motor contínuo, energia contínua. Não obstante essa tecnologia desenvolvida pelo americano Thomas Edison ser segura, mas ela não tinha a capacidade de transmitir energia a longa distância, notadamente no período em que os Estados Unidos precisava e demandava de transmitir energia a grande distância para garantir o seu desenvolvimento urbano. É onde entra a figura do Sérvio, a saber, Nikola Tesla, por meio de sua teoria alternada, cria os motores alternados. E hoje o motor alternado está em voga hoje em toda a indústria automobilística. Tudo que você vê de motores é com base nessa criação de Tesla. E ele também é responsável, deram uma grande contribuição para a lei de atração, que também será objeto de um vídeo aula onde irei verticalizar a importância deste Sérvio, que é muito pouco valorado e lembrado. Thomas Edison inventou a lâmpada. E aí, ele fez algo, ele não fez, ele fez algo que não existia. E aí ele entrou para a história. Quem é que não conhece Thomas Edison? Quem é que hoje não lembra de Thomas Edison quando acende uma lâmpada? Quem é que não lembra de Nikola Tesla quando a gente usa os mais diversos motores alternados que estão aí em toda a indústria automobilística, indústria naval, etc. Em tudo que você possa imaginar de motores. Então, quando você vê esses motores funcionarem alternados, mais diversos, a combustão elétrica, etc., você vai ver que tem, você vai lembrar. E Tesla, tanto Tesla como o Thomas Edison irá viver eternamente na memória dos vivos. Na época, nos Estados Unidos também existia um homem chamado Henry Ford. Ele tinha um sonho, que era construir um motor, desenvolver. Ele havia construído na sua mente. Ele sabia que havia possibilidade para a construção de um motor chamado V8, que era o bicho da época. Hoje, V8, hoje a gente 16 é o mínimo, cilindros. Mas V8, motor V8, com 8 cilindros, era o cara. E ele convocou todos os engenheiros da empresa e disse: olha, eu quero desenvolver esse projeto. Eu quero que vocês trabalhem, vou dar um ano para vocês trabalhar. Deu um ano, os engenheiros disseram: não, desculpe, mas a gente fez de tudo, mas não conseguiu, não conseguimos. Deu mais um ano e os engenheiros voltavam fracassados e disseram: eu quero. Vocês vão ter que desenvolver, até que os engenheiros arranjaram uma solução e criaram e desenvolveram o motor V8. E aí, Henry Ford, não se deixaram ficar apenas no livro dos vivos, mas também entrou para o livro da vida terrena aqui, que é exatamente a memória dos vivos. Continua, toda vez que a gente vê um motor, notadamente o carro da Ford, a gente lembra deste grande feito de Henry Ford, que se permitira a sair de sua zona cinzenta de conforto e descobrir o novo. Não à toa, tudo que é novo gera da mais certa resistência, mas jubiloso fascínio. Quem não irá lembrar da China do século IX, quando os chineses alquimistas descobriram a pólvora, ainda que de forma inusitada, ainda que de forma acidental. Mas o fato é que o mundo jamais esquecerá os alquimistas chineses que descobriram a pólvora no século IX.
chineses entraram para a memória e viverão, continuam vivendo, porque você imagine, século IX, quantas pessoas já morreram, quantas protagonistas morreram, quanto tempo faz que esses alquimistas inventaram a pólvora, e tudo que tem de arma no mundo, e diversas outras fabricações que dependem deste combustível, deste explosivo, depende da pólvora. Ou seja, esses alquimistas não fizeram apenas suas obrigações, eles foram para além e entraram para o livro e para a memória eterna dos vivos. O alemão John Gutenberg, quando a palavra de Deus era vista somente ensinada e disseminada, somente sob a perspectiva do clero, Thomas Edison descobre, cria a imprensa, e aí doravante o ensinamento ou disseminação da palavra de Deus passa a ser também propagada por meio da imprensa. John Gutenberg, por via reflexa, entrara eternamente para a memória e continuará vivendo na memória dos vivos. Toda vez que a gente ouvir algo ligado à imprensa, vai lembrar de John Gutenberg. Estão entendendo? A perspectiva, o espírito, o verdadeiro espírito do que é fazer apenas aquilo que é nossa obrigação e, ao revés, fazer não somente aquilo que é nossa obrigação, mas transcender, fazer algo novo. Existe algo mais emblemático, algo mais ilustrativo do que a figura do segundo homem. Hoje é o segundo, até ontem era o primeiro, hoje é o segundo. Ele fica oscilando entre o francês, dono de várias grifes. Elon Musk, africano, muita gente acha que ele era americano. Ele nunca fora americano, ele é hoje naturalizado, pois sua mãe era canadense, mas ele era africano. Elon Musk, depois de muitos estudos, sempre foi visionário. Hoje é dono da Tesla, ou seja, a indústria a pioneira em fabricação de carro elétrico. É o dono, é o CEO da Tesla. Criou também, é o CEO da fábrica de baterias elétricas dos respectivos carros, e também é o grande protagonista da empresa SpaceX, que constrói foguete, vende tecnologia e até foguete para a NASA. Elon Musk, tamanha a sua imaginação que já colocaram diversos satélites na órbita abaixo da Terra com o objetivo de transmitir sinal de comunicação para o mundo. Elon Musk é tão visionário que ele tem um projeto de povoar Marte. Elon Musk, se parasse por aqui, ele já teria entrado para o livro, por que não dizer, para a memória dos vivos. Mutatis mutandis, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Mesmo que Elon Musk se aposente hoje, ele já entrou para os anais da história. E é isso. E é exatamente isso que faz a grande diferença entre um homem comum e um homem visionário. Um homem que se permite a passar a vida toda naquela sua cinzenta zona de conforto, e o outro que se indigna e diz: não quero isso, não quero ser apenas mais um no meio da multidão, quero ser uma presença viva. E parte para um plano
transcendental, como Ford, Henry Ford, como Thomas Edison, como Nikola Tesla, como John Gutenberg. E teve outro, em idos de 1965, ganhou o prêmio Nobel, a saber, um americano, Richard Felipe Feynman, exatamente. Era físico e ele ganhou o prêmio Nobel de idos de 1965 com a grande obra da física quântica. E hoje, quando a gente vê esse estudo da física quântica, que até pouco tempo os cientistas descobriram que até então achavam que o átomo era a menor partícula do universo, sob a perspectiva da química e da física. A partir da física quântica, o mundo da física passou a ter outros olhos, a ponto de criarem o acelerador de partículas e descobrirem que existe um elemento ano-luz menor do que o átomo, a saber, os neutrínios. Pasmem-se, pois os cientistas também, a partir da criação do acelerador de partículas, em um estudo em laboratório, começaram a manipular átomos A, B e C e ficaram literalmente impressionados com a resposta. Ou seja, não obstante os cientistas da época estarem manipulando o átomo A, ato contínuo eles observaram que o átomo B e C reagiu como se manipulado estivesse. Ato contínuo fazendo crer existir uma força motriz viva, inteligente e veloz que liga tudo que a gente pensa, tudo que a gente imagina e tudo que a gente faz em algum ponto do universo. Veja o tamanho da grandeza. E aí, Richard Philippe, o americano físico, americano a saber Richard Philippe Feynman, fora premiado com o prêmio Nobel de idos de 1965. Ato contínuo, não sendo somente mais um no meio da multidão. Toda vez que você se deparar, o mundo se deparar com o estudo da física quântica, vai lembrar deste erudito transcendental físico americano, qual seja Richard Philippe Feynman. E ele foi para além disso. Feynman desenvolveu um método para você aprender todo tipo de coisas. Esse método é utilizado por grandes mentes como Elon Musk, etc. Um método que que eu há muito tempo venho utilizando, até mesmo sem conhecer nada da teoria. E aí eu recomendo que você pesquise e descubra que método é esse, para que, vou dar só um spoiler aqui, para que eu possa ser um instrumento de provocação do seu pensamento. Pois o objetivo dos vídeos aqui é tentar, de alguma forma, te ajudar em desenvolver o teu pensamento crítico acerca desse nosso existencialismo. Razão pela qual eu recomendo estudo, pesquisa e extensão deste grande físico, a saber, Richard Philippe Feynman, e o método que ele criou foram em 4 fases, que você pode aprender todo tipo de assunto, muito utilizado pelo bilionário Elon Musk. Vejo, portanto, que assim como no mundo espiritual, basta nascer para entrar no livro dos vivos, o trocinho por via reflexa para entrar no livro da vida. E aí me vem uma passagem aqui, bíblica, da época de Jesus, quando Jesus escrevera na areia, fora pego, os momentos em que antecederam a crucificação de Jesus na cruz. Ele estava em uma das festas judaicas, que era a Páscoa,
que era, não era Páscoa, não, era a festa do tabernáculo, que era uma das festas judaicas. E ele chegou lá naquela ocasião em que os fariseus estavam tentando apedrejar Maria Madalena. Ele estava escrevendo na areia. E muitos ficam perguntando o que é que Jesus estava escrevendo na areia com o dedo. E ele, na ocasião, disse para aqueles fariseus: atire a primeira pedra aquele que nunca pecara. Mulher, vades embora e não peques mais. Jesus, outra coisa interessante, curiosidade, Jesus chamava as mulheres de mulher. E muita gente acha isso pejorativo. Ele sempre se chamava mulher. Ocorre que mulher era o pronome de tratamento mais digno para se dirigir a uma mulher na época. Por isso que Jesus chamara e se dirigia a Maria Madalena como mulher. Irei fazer um vídeo aula, irei falar do Santo Grael, que é uma viagem. Santo Grael, você vai ver que existem teologias que defendem que Maria Madalena é considerada, ou pelo menos em tese, deveria ser considerada como a primeira apóstola de Jesus. Mas isso é apenas espólio para você ficar ligado aí, se inscrever no canal, que eu irei delimitar os contornos e alcances dessa passagem do Santo Grael. E a importância de Maria Madalena, porque, em tese, sob a perspectiva teológica, ela deveria ser considerada, ou deve pelo menos, como a primeira discípula ou apóstola de Jesus. Mas Jesus, quando disse, mulher, joga a primeira pedra, disse para os fariseus, joga a primeira pedra aquele que nunca pecara. E os fariseus se esvaziaram. Ato contínuo, Jesus disse, mulher, vades e não peques mais. Ele não disse para ela continuar pecando. Ato contínuo, dizendo que Jesus em nenhum momento referendara a prostituição. Mas Jesus, há muitos que perguntam o que é que Jesus estava escrevendo na areia. Antes dele se dirigir para os fariseus e para Maria Madalena. Naquela época existia muita água naquela festa do tabernáculo e sangue. Existia a matança de animais, carneiro, e o sangue descia e era muita água para lavar. E Jesus estava escrevendo na areia o nome daqueles fariseus, riscando o nome daqueles fariseus do livro da vida. Pois para entrar no livro da vida tem que malhar muito. Para entrar no livro dos vivos basta nascer. Assim como para entrar no livro da vida dos humanos aqui, basta nascer e ir ao cartório. Mas para entrar no livro da vida, lá do trono do Todo-Poderoso, a unção divina, ela tem um preço e é muito alto. Por via reflexa, para entrarmos, continuarmos a vivermos na memória dos vivos, mesmo depois de mortos, tenhamos que não fazer apenas o básico, aquilo que todo mundo faz. Tenhamos que fazer, conforme a Yuri suscitado em todos esses exemplos, algo que transcenda, que em algum momento é como um professor dar uma aula e isso aí vai ficar postado para a eternidade, salvo se alguém, o autor ou o sucessor retirar, questão de direitos autorais, mas você vai sempre ter acesso. Queen morrera o homem que mais falara de amor e morreu reclamando nunca ter sido amado. É uma coisa anacrônica, é um paradoxo, mas é isso. Tem um ditado que diz que santo de casa não faz milagre. Jesus fora criticado por não ter feito nenhum milagre na sua terra, Nazaré. Ou seja, Nazaré é a terra que ele fora criado. Não obstante ele ter nascido na cidade de Belém, que é na Palestina, que fica ali na Cisjordânia hoje, onde está sendo duelada a guerra entre o Estado Soberano de Israel e o grupo Hamas. Mas Jesus foi pedagógico.
quando disse que não fizeram nenhum milagre na sua terra, porque não há milagre onde não existe fé. E aí me vem à mente aqui um grande protagonista, por que não dizer um magnata do aço dos anos de 1936, 1938, ou seja, o período em que antecedia a Segunda Guerra Mundial, que se dera de 1939, encerrando em 6 de setembro de 1945. Mas nesse período existiu um homem, um americano, considerado o magnata do aço, a saber, Andrew Carnegie. E ele disse que não queria morrer e deixar sua fortuna para os herdeiros, pois ele não tinha certeza do que eles iriam fazer. No mínimo, ia acabar em briga. Até que ele tem uma brilhante ideia de contratar um jovem, a saber, Napoleão Hill, e de fazer uma proposta para ele viajar o mundo durante 20 anos e entrevistar homens e mulheres de sucesso e também que não tiveram sucesso. Notadamente, segundo Engel, Napoleão Hill deveria dar mais atenção aos que fracassaram, pois era com ele que ele iria construir a sua tese. Mas o fato é que Andrew Carnegie, o maior magnata do aço, eu digo que ele é considerado o maior magnata, o homem mais rico de sua época, em 1900, porque naquela época 25% de todo o aço que era produzido era pela empresa dele, pela indústria dele. Mas ele disse que tinha uma sede, ele tinha uma aspiração, ele tinha uma inquietação em criar uma filosofia que ensinasse as pessoas a terem sucesso, que ensinasse as pessoas a serem felizes e que ensinasse as pessoas a colocar em prática todo o conhecimento teórico ensinado pelas escolas e pela universidade. Pois a universidade nada mais é, sem nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário, como meras reprodutores de conceitos pré-existentes. E não à toa me vem à mente aqui que existe, por exemplo, dois grandes empresários, a saber, Bill Gates, dono da Microsoft, outro grande alemão, a saber, Eike Batista, que era um empresário de logística naval, mineração e etc., envolvendo a Lava Jato, bem como Shakespeare. Se você procurar a biografia de Shakespeare na internet, você não vai encontrar nenhum manuscrito deixado por Shakespeare. Mas isso aí será objeto de outro vídeo aula, onde eu irei dizer por quê. Isso é uma grande viagem. Mas o fato é que Shakespeare, assim como Bill Gates e Eike Batista, não obstante terem sido considerados um dos homens mais ricos do mundo, outro sim, por via reflexa, os mesmos nunca concluíram no superior. E há quem diga, se os mesmos tivessem concluído no superior, eles não seriam os homens brilhantes que foram. A contínuo remontando essa ideia que as universidades, em que pese, sem nenhum demérito as mesmas, são meras reprodutoras de conceitos pré-existentes. E aí também será objeto de um vídeo aula onde eu irei ensinar para você, primeiro o básico, para despertar, ensinar ou ajudar você a desenvolver essa consciência, essa análise crítica dos modelos atuais da universidade. Mas o magnata do aço, a grande aspiração dele era criar uma teoria filosófica, uma tese filosófica que ensinasse as pessoas a terem sucesso, a serem felizes, a ter harmonia, a aplicar todos aqueles conhecimentos teóricos que as escolas, desde o jardim de infância até a pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, ensinam. Mas não ensinam a colocar em prática. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer: existir um poeta na Espanha, poeta
saber, Francisco Gumões Quevedo, que ficara conhecido pela frase, abre aspas, as palavras são como as moedas, onde muitas, como é o caso do euro, notadamente a moeda do dinar do Kuwait, que vale 4 vezes mais do que o dólar. As moedas são como as palavras, onde muitas valem, onde poucas valem muito, como é o caso do euro e do dinar do Kuwait, e muitas, às vezes, vale pouco, como é o caso da moeda da Argentina hoje, que ipsilis não vale nada. Razão pela qual sou adepto das palavras, das poucas palavras que valem muito, no sentido de concluir o presente estudo temático com o fim de dizer que você jamais entrará para o livro da vida, lá do Todo-Poderoso, bem como na memória, continuará a viver na memória dos vivos, logo após a sua morte, se você for apenas somente mais um no meio da multidão. Você precisa ser uma presença viva. Você tem que ser algo que transcenda no tempo. Você não pode ser só mais um no meio da multidão. Você tem que ser uma presença viva, uma pessoa que não coloque apenas um tijolo em cima do outro, mas uma pessoa que transforme um tijolo e outro em uma catedral, em um estádio de futebol, em uma pirâmide do Egito, e etc. Exatamente por quê? Porque não existe fé, ou melhor, não existe milagre onde não existe fé. E Napoleão Hill, em sede de um dos seus livros, a saber, abre aspas, mais esperto que o diabo, fecha aspas, fora pedagógico, no sentido de dizer que muitos pregadores, sejam eles padres católicos, sejam eles pastores protestantes, pelas mais diversas denominações, sem nenhum demérito a nenhum deles, a grande maioria pede para as pessoas terem fé. Todavia, os mesmos não ensinam como desenvolver esta fé. E é isso que defendia o magnata do aço, quando contrataram Napoleão Hill para desenvolver uma teoria filosófica que ensinasse as pessoas a pensar diversamente de ter pensamento, a serem felizes, a serem harmônicos, a terem sucesso, sobretudo poder aplicar as mais diversas teorias aprendidas do jardim de infância, a pós-graduação lato sensu e estrito sensu. Agindo assim, o difícil é errar. Pessoal, vou ficando por aqui. Não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, então um pouco faz não demérito daqueles que pensam em sentido contrário. Apenas jogar luzes de Santo Agostinho para, de alguma maneira, tentar te ajudar aí para você desenvolver, pelo menos, dar o primeiro passo, como dizia o grande ativista norte-americano Martin Luther King, no sentido de você começar a desenvolver o seu raciocínio crítico, pois a melhor maneira de dominar pessoas é neutralizando o pensamento delas. É isso que fazem as mais diversas correntes dominantes. E para que você não seja uma presa fácil para essas correntes dominantes, eu recomendo que continue ouvindo os mais diversos vídeos de autoajuda que irei postar ao longo do presente ano. Obrigado para todos e todas. Se inscreva no presente canal, se gostar do presente vídeo, dê o seu like, aperta o sininho para ser convidado para os próximos vídeos e desde já se sinta autorizado a fazer ou deixar seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima e fique com Deus.